Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus capítulo 22, versos 29 e 30. Mateus 22, 29 e 30. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Grande Criador, novamente o Senhor nos dá a oportunidade da vida e de estar de pé neste púlpito, diante do seu povo, não somente neste local, mas por todo o mundo, para ser uma testemunha da sua palavra para este dia, daquilo que o Senhor manifestou através do sétimo anjo. E estamos aqui nos alimentando, comendo deste livrinho revelado. Fala conosco, Senhor, tira todas as dúvidas e cada vez mais ilumina os cristãos que precisam desta luz divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos comentar um pouquinho sobre anjos e casamento. Esperamos que o nosso povo, que talvez precise se despertar mais para cântico, mas nós temos uma coisa que os que têm cântico não têm. Então, se nós podemos talvez ter a falha de não ter um povo que canta muito, mas temos um povo que come o livrinho, que ouve a palavra e alimenta desta palavra, enquanto os outros comem o inário. Então nós estamos agradecidos a Deus por isso. Queríamos talvez ser premiado com tudo, mas em cada tempo Deus faz algo e tem algo para tirar a atenção do povo daquilo que Deus está fazendo. Sempre foi assim. Nos dias do irmão Brana tinha os mesmos pregadores com sinais e prodígios, como o irmão Brana tinha. Aquilo era para tirar a atenção do povo ao profeta. Hoje nós temos o povo mesmo do mundo, crentes das denominações, da mensagem, que cantam muito mesmo. Isto tira a atenção do povo também da mensagem, porque eles têm um lado, mas não têm o outro. E esse lado que eles têm é exatamente para tirar a atenção, para o povo ficar alegre, ficar satisfeito com o que tem, com aqueles bonitos cânticos,
mesmo que ainda não são novos cânticos, eles têm os velhos cânticos, mas o povo para este dia deveria perceber que existe uma mensagem, sempre existe uma mensagem e algo para tirar a atenção do povo àquela mensagem. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isto, anjos e casamento, e vamos começar, se eu der conta de falar tudo, vamos começar na semente da serpente, pregada pelo profeta, e é bom a gente esclarecer, tem pessoas novas que vão nos ouvir, e elas têm que saber, talvez elas dizem, eu não quero ouvir nada fora da Bíblia. E quem te diz que um profeta está fora da Bíblia? O que está fora da Bíblia, eles querem ouvir, eles querem discutir sobre anjos que caíram, sobre anjos que coabitaram com o ser humano e fizeram filhos, que não tem na Bíblia. Isso eles querem e gostam de comentar sobre isto. Mas quando se fala num profeta, o profeta não fala destas coisas. O profeta fala da Bíblia. Muitas vezes o pregador diz, tem que se pregar a Bíblia, só a Bíblia. E depois ele vai pregar coisas que não estão na Bíblia, certo? Então, o nosso prazer hoje é entregar aquilo que está na Bíblia e na mensagem do profeta. Eu quero alertar mesmo o povo que me ouve, talvez algum denominacional, que nós não vamos ouvir só o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia está escrito em símbolos como o Gênesis e o Apocalipse. Aquilo são coisas simbólicas que foram escritas, exatamente aquela parte de segredo, de mistério que todo mundo discute. Então aquilo é um segredo que está na Bíblia, do Gênesis e também no Apocalipse. Parece que nos outros livros está tudo bem, mas quando chega nestes livros, o mistério está exatamente no princípio e no fim. O que é Gênesis? Origem. E o Apocalipse, você já sabe que é o fim do livro. Então tem um mistério no início e mistério no fim. Jesus falou do mistério do início. E para o mistério do fim, Jesus tinha que estar no 7º anjo, Apocalipse 10, 7, para poder falar do mistério que está registrado no Apocalipse, que João viu e escreveu tudo de uma forma simbólica. Então há necessidade de ter um profeta para poder desvendar os símbolos e nos dar. Amém. Eu quero deixar aqui mais a mensagem do profeta, para vocês verem, isso só tem que enquadrar com a Bíblia. Há uma pergunta, com quem Caim casou? Bom, vamos falar de anjos e casamento. Então vamos começar aqui com Caim, né? Com quem Caim casou. Agora, eu creio no profeta, porque na Bíblia não diz com quem ele casou. A Bíblia não registra as filhas de Adão. A Bíblia não registra mulheres nas genealogias. Então, são poucas que entraram na genealogia, como Ruth, Raabe, você vai encontrar na genealogia, mas mulheres não eram colocadas na genealogia. Então, nem colocava que eram filhas de Adão. Mas como todos nós sabemos que Adão não teve somente filhos. Por quê? Porque Caim casou. E se Caim casou, ali Adão e Eva tinham que ter filhas também. Aí está na mensagem A Semente da Serpente, 145. Irmão Brana diz, ele foi para a terra de Nod e levou uma de suas irmãs. Note bem, a única maneira pela qual ele podia fazer, ali não havia mais fêmeas que pudesse vir, a não ser somente através de Eva. Eles dizem que eles tiveram 70 filhos e filhas. Se não houvesse nenhuma fêmea,
A Bíblia não registra as fêmeas quando elas nasciam, somente os homens. Se não tivesse nenhuma outra fêmea, além de Eva, então quando ela morresse, a raça humana pararia de existir. Eles tinham que ter filhas. Ele teria que casar com a sua própria irmã. Agora, é bíblico? Isso é mais bíblico do que vocês pensarem que lá no princípio o anjo caiu do céu e casou aqui na terra. Entende? Isso daqui é Bíblia. Agora, essas outras coisas não é Bíblia. Se você nota, tem que ver, há uma realidade nisto. Não tinha somente Eva, tinham as filhas. E naquele tempo se durava quase 1000 anos. Eram muitas filhas que podia ter e muitos filhos. Bem, então eu estou pensando que lá naquele princípio, quando houve o erro, o pecado, a gente tem que guardar bem de que diz a Bíblia, o capítulo 3, fala exatamente do fruto da queda de Adão. E a queda de Adão está ali no capítulo 3, verso 6. Comeu do fruto, a Eva comeu do fruto. E ali morreu, porque comeu daquele fruto e não viveu 1000 anos. No dia que dele comer, certamente morrerás. E um dia para Deus é 1000 anos. Por isso o homem que viveu mais, Metusalém, 969 anos, me parece, que ele viveu. Se tiver alguma coisa diferente, vocês me avisam aí. Estou falando alguma coisa aqui que está na mente. Então, quando fala que ela comeu do fruto, as pessoas pensam que é uma banana, um albaricoque e uma maçã, e que fica na cabeça do povo. Mas comer do fruto era participar da vida sexual, que eles não participavam antes. E tinha que ter a pessoa pela qual pudesse participar desse ato. E não era Adão, era Eva e a serpente. Você vê a conversa em Gênesis 3, é de Eva mais a serpente. A serpente era quase um homem, pois foi feito já no 5º dia, e no 6º dia Deus fez o homem e descansou no 7º dia. Então, esses animais, os animais maiores, foram feitos exatamente neste 5º dia. E ali estava a serpente. E a serpente, a Bíblia diz que Deus fez a mais astuta, mais sagaz de toda a limaria do campo. Então ela tinha poder de arrazoamento, ela falava, ela não era essa cobrinha que os testemunhos de Jeová põem enrolado numa árvore aí, conversando com ela. Ela não era uma cobra. Ela rastejou depois da maldição. Ela era uma pessoa ereta, porque ela foi amaldiçoada para rastejar. É porque ela andava em pé, senão não precisava nenhuma maldição. A cobra não tem nenhuma maldição para rastejar. Ela já rasteja, mas a serpente, ela andava ereta. E aí, para completar, ela falava. E disse a serpente a Eva. Foi assim que Deus disse. Então a serpente falava, não era uma cobra, era uma pessoa, quase um homem. A serpente Mombrana diz que só faltava a alma. Então aquilo ali era um animal, certo? Porque o único que tem alma, que pode saber que está nua, somos nós, os seres humanos. Os animais não sabem nada disso, porque se eles tivessem uma alma, que é a natureza do espírito, então eles saberiam, mas eles não têm. Bom, não vamos entrar agora sobre alma, vamos apenas falar um pouquinho sobre esta natureza de Caim, porque a natureza dele estava sendo a natureza do pai dele. O
que você vê na natureza de Caim? Você vê ódio, ele irou, ele assassinou e ele foi um invejoso. Ele invejou do seu irmão Abel, ele odiou o seu irmão Abel e assassinou o seu irmão Abel. E tratou Deus respondendo: sou eu, porventura, tutor do meu irmão? Era respondendo a Deus, quando Deus perguntou: onde está o teu irmão? Então, ao invés dele falar de uma forma branda, calma, ele foi diferente. Ele tratou Deus de uma forma grosseira. Isso mostrava a natureza dele. Esta natureza era a natureza de Lúcifer. Lúcifer não podia ter um filho como o Espírito Santo veio e teve um filho através de Maria. Lúcifer não podia, porque ele não é criador. Vou ler isso daqui também. Então, por ele não ser criador, ele não podia ter um filho como o Espírito Santo teve de Maria. Então, como ele teria este filho? Entrou na serpente, e a serpente tinha uma semente que misturava com a semente da mulher. Foi por isso que Deus, mesmo ali no capítulo 3, Deus acabou com aquela serpente, quebrou os ossos dela. Rastejarás sobre o teu ventre. Ela andava em pé. Então agora, rastejarás sobre o teu ventre. Ela estava ali no Éden exatamente para isto. Não que Deus forçou, Deus pôs eles no Éden e eles podiam escolher. Deus até mostrou para eles o que devia escolher. Mas eles escolheram a morte ao invés da vida. Então eles são errados por isso. Como é posto diante de nós também a morte e a vida. Mas escolha a vida para que viva tu e a tua semente, a tua descendência. Mas o homem acaba escolhendo morte. Religião é morte. Interpretação é morte. Alguém diz, mas espera lá, como que vocês podem dizer que Eva teve um ato sexual? Pois foi dali para cá que veio o nascimento através do sexo. Não existia até ali. Esse nascimento começou a vir quando Eva errou. E quando ela errou, ela teve a semente da serpente no ventre, assim como a mulher recebe a semente do homem no ventre. Eva recebeu a semente de um animal, que era a serpente. Por isso Caim teve essa natureza. Ele não podia ser filho de Adão. Adão, a Bíblia diz que é filho de Deus. Você não encontra que Adão odiava, que Adão assassinou, que Adão invejou. Não, isso daí são características de Lúcifer, que ele invejou no céu. Ele queria ter um trono além de Miguel. Então ele era um invejoso. Aí ele veio na terra, ele odiou e foi um assassino através de Caim. Como ele tinha que usar alguém para fazer isto, então ele tinha que estar ungindo aquela pessoa. Assim como para você fazer o bem da Bíblia, você precisa estar ungido pelo Espírito Santo. E para Satanás fazer algo mal, ele tinha que ungir alguém. E o que ele tinha era uma serpente. Ele não podia ungir Adão. Adão era filho de Deus. Então a serpente estava ali para que Satanás a ungisse e entrasse na raça humana, e Deus depois viesse e expressasse o seu atributo de Salvador. Como salvar se não houvesse ninguém perdido? Então Deus já tinha tudo preparado. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro foi oferecido desde a fundação do mundo. Muito bem. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 190. O que nós pregamos mais uma vez, quero que vocês que nos ouvem, talvez pela primeira vez, saibam, nós cremos num profeta. O profeta já veio, pregou,
já partiu, foi embora da terra em 1965, mas deixou as mensagens que são suficientes para nós, nesse tempo, nos alimentar espiritualmente e saber das revelações, desde o Gênesis, que é um livro misterioso no seu início da criação, como também no final do Apocalipse, que é outro livro misterioso. Então, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, 190. Ele diz: agora vamos tomar de volta a Caim. Poderia você me dizer de onde aquele espírito e aquela maldade veio? Veja, se Caim fosse filho de Adão, o qual Adão era filho de Deus, de onde veio aquele mal, aquele ódio, aquele espírito de assassino, de inveja? Não veio se fosse o pai dele, Adão. Não veio de Adão. Então o pai dele era outro. A primeira coisa, quando ele nasceu, ele odiou, ele era um assassino, ele era invejoso. Agora, toma a natureza de seu pai, bem no comecinho, lá no princípio, Lúcifer. E ele estava no princípio, ele ficou com ciúme de Miguel, o que começou todo o problema. Quantos sabem disto? E Caim tinha a natureza de seu pai, pois ele ficou com ciúmes de seu irmão e o matou. Então o pai de Caim era a serpente. Aquela natureza não podia sair daquela semente pura que era Adão. Ela veio e teve que sair daquela corrente pervertida. Então observe, Caim, tão logo que ele nasceu. Mas a Bíblia, parágrafo 222 e 224, mas a Bíblia claramente declara que ele, a serpente, era a besta mais sutil de todo o campo. Isso é correto. Ele era a ligação que havia entre o homem e o macaco. E Deus o amaldiçoou e o colocou arrastando sobre o seu ventre por causa das coisas que ele havia feito. Então, por isso as pessoas não encontram esse elo perdido. Aí vem o outro e diz que o homem veio do macaco. Não, tem um elo entre o homem e o macaco, e este elo é a serpente. Só podia saber disso um profeta. Por isso você não vai saber através dos teólogos. A teologia não vai te ensinar. Nem a teologia batista, nem a pentecostal, nem a adventista, elas não podem ensinar isso. Tem que ser um profeta. Sempre você sabe do mistério através de um profeta. E aqui está o 222. Ele enganou esta mulher e ela trouxe o seu primeiro filho, que foi Caim, segundo a natureza da serpente. Na inspiração, o diabo entrou na serpente que fez aquilo. 224, eu estou lendo perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. E alguém mesmo me fez a pergunta. Ele disse: quando Caim nasceu, ela disse que obteve um filho do Senhor. Absolutamente, certamente, isso teve que acontecer. Isto era a lei da natureza, porque toda a vida vem de Deus. Seja o menino mau, seja ele bom, seja ele do diabo, seja ele de Deus. A vida, o ar que respira, só Deus pode dar. As pessoas podem matar, podem roubar, podem destruir, mas o ar que elas respiram, que é a vida, é Deus quem deu. Por isso Eva diz: alcancei do Senhor um varão. Agora ela não tinha alcançado direto de Deus, do Senhor, um varão, como Maria alcançou direto do Espírito Santo, um varão. Não foi assim, entende? Satanás, como a enganou, fez também ela crer que ela tinha adquirido um filho do Senhor. E aí os teólogos vão mostrar algo sobre isto, mas eu prefiro ouvir a mensagem de um profeta. Isto é a lei da natureza. Aquilo foi exatamente da maneira como você é hoje.
Quando você nasce, Deus simplesmente não desce e te faz. Não, você é um rebento de seu pai e de sua mãe. Então você é uma semente, você tem uma linhagem do seu pai e da sua mãe. Não é Deus que desce direto e te faz, não. Jesus já foi assim. Deus desceu direto e o fez. Agora, Caim não foi assim. Caim não foi o diabo que desceu direto e o fez. Não. Caim foi assim. Satanás desceu na serpente. A serpente é que traz este filho ao mundo. A serpente tem uma semente. Ela tinha uma semente que misturava com a da mulher, por isso Deus pegou e acabou, eliminou aquela serpente da terra. Você não encontra mais nenhuma serpente, nenhum animal que pode a mulher trazer um filho, porque Deus exterminou com aquele elo. É um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. Características animalescas. Eu ainda estou lendo a natureza de Caim. Como chegar no casamento, hein? Características animalescas. Está na mensagem à era de Éfeso. Eu vou ler alguma coisa aqui para você. Parágrafo 113. O parágrafo é grande. Ele diz assim: Satanás não pode fazer isso. Somente Deus aparece em carne humana. Satanás não pode, nunca poderá fazê-lo. Vir como Deus veio na virgem. Satanás não pode. Satanás tinha que passar pela serpente para trazer um filho, porque ele não é criador. Agora Deus criou o óvulo e o gens para poder ter o filho chamado Jesus Cristo. Esta é a diferença. Ele não tem poderes criativos, Satanás. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que se propôs fazer era entrando na serpente no Éden, assim como entrou por meio dos espíritos imundos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, porém Satanás o pode fazer e o fará para levar a cabo seus propósitos. E ele entrou também naqueles animais e precipitou todos e afogou todos os animais, aqueles porcos. Então ele entrou na serpente e teve um contato com Eva, por isso ela comeu do fruto. Nisso daí, eu creio que eu tenho aqui, Lucas 1,42, bendito o fruto do teu ventre. A Bíblia fala de uma forma simbólica, bendito o fruto do teu ventre. O fruto era uma semente, o fruto era uma pessoa. Bendito o fruto do teu ventre, era Jesus. Agora, lá atrás, como Eva comeu do fruto, era Caim. Aquilo que estava, o fruto que estava no ventre de Eva, era Caim, porque ela comeu do fruto que era uma semente da serpente. Maria tinha no seu ventre o fruto do Espírito Santo. Amém? Bom, são coisas que vocês já conhecem, mas isso daqui é bom a gente reprisar, porque tem muita gente nova que precisa conhecer essas coisas. Eles acham um absurdo você pregar que Eva teve contato com a serpente. E depois eles vêm e pregam que ela comeu uma maçã, a ciência diz um albaricoque, uma banana. O Fantástico uma vez passou isso daí. Quer dizer, eles não sabem os acontecimentos. Não tem profeta. O que existe no mundo são teólogos. Não tem profetas. E não tendo profeta, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Se corrompe na doutrina. Não tem a interpretação correta. A interpretação correta da palavra sempre foi um profeta. Noé foi o profeta do seu dia, interpretou a mensagem no seu dia, dizendo que ia chover quando não havia chuva. Não havia água em cima, ele dizia que ia chover. A água vinha de baixo. Agora, Noé interpretou a palavra do seu dia, que vinha chuva. E eles não creram, e choveu. Brana interpretou a mensagem para o seu dia, que
Isso aqui é uma parte. A serpente engravidou a Eva. Não foi direto, guarda bem, não foi direto Satanás. Satanás tem que passar pela serpente para fazer isso. Deus foi direto a Maria. É isto que tem que se guardar. Escuta mais um pouquinho. A única maneira pela qual Satanás podia levar a cabo o que se propôs fazer era entrando na serpente, no Éden, assim como entrou por meio dos espíritos imundos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, porém Satanás o pode fazer e o fará para levar a cabo seus propósitos. Ele não pôde ter um filho diretamente por Eva, como Deus o teve por Maria. Assim sendo, entrou na serpente e enganou a Eva. Ele a seduziu por meio dela. Satanás teve um filho substituto. Caim manifestou completamente as características espirituais de Satanás, que era a natureza de Satanás, as qualidades e as características animalescas. Você pode ver, Abel não tinha essa qualidade animalesca, Caim já tinha. Já odiou, já pensou em matar, já preparou algo para matar seu irmão. Ele tinha uma natureza como a do seu pai, que o seu pai tinha recebido da serpente. A serpente tinha recebido de Satanás, certo? Então, ele tinha recebido direto de Satanás. Quando vem Satanás na serpente, a serpente em Eva, aí tem um filho. Deus direto em Maria, por obra do Espírito Santo, não com sensação sexual. Com Eva foi a descoberta da sensação sexual. Por isso que ele comeu do fruto e viu que era bom. Você não vê que Maria comeu do fruto e viu que era bom. Mas Eva comeu do fruto e viu que era bom, porque Eva comeu de uma forma sexual. Ela teve a serpente, a semente da serpente em seu ventre, e aquilo trouxe prazer. E dali para cá vem o sexo, que é o prazer do ser humano. Tanto do lado da serpente, como do lado dos filhos de Deus. Porque nós temos o lado de Adão, que depois gerou filhos através do sexo, e nós temos Caim, que gerou filhos também através do sexo. Mas os de Caim já era uma mistura animalesca, porque a serpente era um animal que tinha mantido relações com Eva. Agora, olha, a Bíblia é tão clara nisso aqui. Escuta para você ver. Caim manifestou completamente as características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Com razão, o Espírito Santo disse que Caim era do maligno, em 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão Abel. Agora, ele tinha ódio, ele tinha inveja e ele foi um assassino. Quem descobre isso é um profeta, para mostrar de onde veio. Como podia ter um menino desse jeito, sendo que Deus fez um casal puro? Como podia ter um menino se a mulher não tivesse desviado? Por isso, na Bíblia, não tem o nome dela na genealogia, e Deus a priva de ser uma pastora, uma obreira, uma missionária. Não tem esse negócio na Bíblia, de uma mulher ser pastora. A Bíblia diz que ela fica calada. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. É para ela ficar calada, para ela perguntar em casa para o seu marido. É o que a Bíblia diz. Agora, eles vêm através da teologia e faz dela coigual ao homem no ministério. Isso era exatamente o que a serpente estava fazendo naquele tempo. Satanás, Lúcifer, unindo
a mulher com a serpente. E esta é a unidade que eles fazem. É Satanás que faz a união da mulher pregadora, pastora, missionária com a igreja. Não é Deus. A Bíblia não diz para ela ministrar. A Bíblia diz para ela ficar calada. Isso foi o que Paulo mostrou, para ela ficar calada nas igrejas. Mas ela sempre quer ministrar. Então precisa de uma serpente, que é um pregador liderado por um, que é Lúcifer, para dar esta posição para ela. Bom, vamos prosseguir aqui. Eu tenho mais alguma coisa, porque anjos e casamento. Que a pessoa, tem uns que crê que lá no princípio foram anjos que casaram. Uns crê que anjos casaram com o ser humano, o anjo caiu do céu, casaram com os seres humanos. Eu acho importante isso daí, que as pessoas, os teólogos, eles veem uma coisa dessa, mas eles não percebem que não tem asa. Todo mundo que nasce depois, nasce sem asa. Certo? Eles dizem que anjos casando com a semente humana, e aí vieram os gigantes. E eles não percebem que estes homens não têm asa. Se é um anjo, teria que ter asa. Então não existe esse casamento de anjos. Tem que entender isso. Por isso que eu estou falando um pouquinho sobre anjos e casamento. Agora, Jesus esclareceu na leitura que nós fizemos, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus estava respondendo uma pergunta que eles fizeram para Jesus com respeito a uma mulher que casou com um homem, ele morreu e ela não teve filhos. E pela lei de Moisés, ela tinha que casar com o irmão daquele homem. Aí ela casou com o irmão daquele homem e o homem morreu, ela não teve filhos. 7 homens naquela família casou com aquela mulher. Eu acho que o terceiro já devia despertar, né? Falar, eu? Mas 7 homens desposaram daquela mulher e ela não teve filho. Se ela tivesse filho, não precisava continuar aquela linhagem, porque a linhagem vinha através de um filho, de uma semente. Mas ela uniu com 7 homens, isto é, um morrendo, ela casava com o irmão dele, outro morria, casava com o irmão dele, e assim foi, 7 homens. Aí aqueles homens fizeram a pergunta, né, para o Senhor: e lá no céu, quem será o marido dela? Aí Jesus vem e responde, Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento. Se tivesse parado só aí, já estava bom. Mas ele diz assim: mas serão como os anjos de Deus no céu. Isto é, provando que não tem casamento de anjos. Quando as pessoas têm essa natureza de perverter a palavra, é a mesma natureza que Satanás teve. Porque ele perverte o ato correto e forma um adultério. Ele perverte o ato correto, marido e mulher, e faz homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma perversão. Quem fez isso não foi Deus. A Bíblia mostra tudo diferente. Deixa eu prosseguir aqui para que vocês possam ver mais claro na Bíblia, principalmente quem ainda não conhece sobre essas coisas. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem viu isto. Não adianta o homem falar, é bom. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Você pode ter luta no casamento, ter problema na vida, mas tem que saber que aquilo, o próprio Deus viu que não seria bom o homem ficar só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Aquilo estava na mão de Deus. Far-lhe-ei. Então, quando Deus fez o homem, a mulher já estava no homem. Por isso Deus o adormeceu
e tirou a mulher dele, mas a mulher já estava no homem. Eu creio que vou chegar aqui em mais estes versículos e parágrafos. Mostrar para vocês que a descendência de Caim, você vai ver no capítulo 4 de Gênesis, você que é um estudioso, vê, a genealogia de Caim é separada da genealogia de Adão. A genealogia de Caim tem nomes idênticos à genealogia de Adão. Isso é para enganar. Essa coisa próxima assim é para enganar. Capítulo 4 de Gênesis, você vai ver, eu vou falar só de um aqui que era igual a Caim. Pior que Caim. Porque sempre que vem para frente é pior. Se Caim foi um assassino, matou um, aí vem o outro. Gênesis 4, 23, eu marquei aqui. 2 homicidas da semente da serpente. 2 homicidas. Com 3 assassinatos. Certo? 2 homicidas. 4, 23 de Gênesis. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Naquele tempo, depois da queda, aí começou a haver poligamia. E até entre a semente da serpente. Depois você pode ver poligamia em os filhos de Abraão e assim por diante. Você vai ver poligamia no Velho Testamento. Até chegar em Jesus, e Jesus pregar uma mensagem e dizer, no princípio não foi assim. Aí ele pega tudo e volta ao princípio, que era um homem e uma mulher. Nunca foi um homem e um homem. Nunca foi uma mulher e uma mulher. A Bíblia sempre foi um homem e uma mulher. A perversão, que é Satanás, que entra e perverte o homem, entra e perverte a mulher, entra e perverte a natureza da igreja. Isso é Satanás que entra e faz isso, porque Satanás é um pervertedor do original. Então ele perverteu o casamento de homem e mulher e fez homem com homem. Ele perverteu o casamento de homem e mulher e fez mulher com mulher. Eu estou falando da Bíblia, eu não estou contra as pessoas que estão fazendo isso. Vocês têm que entender. Eu sou um pastor, eu tenho que pregar a Bíblia. Não estou pregando contra as pessoas. Eu estou falando que isso foi Satanás quem fez. Não é Deus. Não tem isso na Bíblia. Tem condenação na Bíblia para isso. Certo? Tem condenação para sodomitas, para os homicidas. Tem condenação para isso daí. Então, por favor, eu tenho que falar a Bíblia para vocês. Caim era do maligno, como nós já falamos. 1 João 3,12. Então ele não pode ser filho de Adão. Jesus em São João 8,44, São João 8,44, Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Agora, quem foi homicida desde o princípio? Exatamente Lúcifer em um menino. Lúcifer trouxe a serpente a Caim. E aí Caim foi o primeiro homicida. Lá no princípio, já está aqui, ó. Ele foi homicida, foi uma mensagem pregada por Jesus Cristo, dizendo que ele foi homicida. E quem? O pai. Ele falou que o pai, o diabo é o vosso pai. E eles diziam que Deus era o pai deles. Mas Jesus identificou quem era o pai deles, dizia, o diabo que é vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, ele mentiu para Eva, e aí ele usa pregadores também, porque aí a serpente, outra vez, Satanás entrou na serpente e mentiu para Eva. Foi assim que Deus disse? Vocês vão ter vida, ele não vai matar vocês não vão morrer não. Mentiu. E assim o pregador tem que ter a mesma unção de Lúcifer para ser uma serpente e dizer que Deus não vai condenar a mulher quando ela vai para um púlpito e prega a palavra que a Bíblia diz para não fazer, que é para ela ficar calada.
Não estou falando que ela não tem dom. A Bíblia diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Mesmo o pastor, o obreiro missionário, ele pode ser um que tem dons e é um perdido. Judas o era, os 70 foram e assim por diante. Bom, quando começou a invocar o nome do Senhor, você vê que aí, quando Abel estava em vida, Abel invocava o nome do Senhor, fazia suas orações, seus holocaustos. Caim fazia também a parte, mas diferente de Abel. Abel fazia por revelação. Hebreus 11 mostra. Abel fazia por revelação, entende? Enquanto que Caim não tinha revelação, ele fazia por teologia. Caim não tinha revelação, então ele seguia a teologia, aquilo que eles dizem. Alguém diz assim, mas já havia, a serpente é o maior teólogo, e disse a serpente a Eva, e o que foi? Fez isso que nós estamos vendo, choro, angústia, dor, morte, tudo por uma mentira que foi falado lá no princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, aí quando começou a invocar o nome do Senhor, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Já estou lendo Gênesis 4, 25. E chamou o seu nome Sete. Eu esqueci de marcar aqui. Dá uma olhada aí para mim, meu irmão, se isso daí é o capítulo certo. Eu coloquei só o versículo e olha para você ver. Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Ela podia, se fosse um filho igual, se Caim fosse filho deles, então o que ela tinha que dizer? Eu recebi mais um filho. Não, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. É 4:25 de Gênesis, isso mesmo. 4:26 de Gênesis. E a Sete também nasceu um filho. Irmãos, a gente vê aqui a demora para invocar o nome do Senhor. Ninguém pode invocar o nome do Senhor enquanto não chegar a pessoa que tem aquela inspiração para aquela invocação. Era de Deus, Sete? Era, mas ele tinha que ainda ter uma semente. Ele que tinha que ter uma semente para invocar o nome do Senhor, não era ele invocar. Aqui já mostra claramente, ele tinha que ter uma semente para invocar o nome do Senhor. E ele era o sétimo. A gente olha assim, um prisma do sétimo, com Brana o sétimo, e Brana não podia falar para nós o novo nome, mas quando um filho de Brana nascesse, um filho do sétimo, seja José, seja João, quando o filho de Brana nascesse, aí começaria a invocar o novo nome, porque aí saberia o novo nome. Não era nos dias do sétimo. Sete teve um filho, mas não estava invocando, não diz nada que está invocando o nome do Senhor. Guarde bem aqui. E chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você não pode falar diferente, eu não posso pregar. Sete invocou o nome do Senhor. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Sete gerou a Enos. Aí começou a invocar o nome do Senhor. É da geração do sétimo. Nós só saberíamos do novo nome quando o sétimo anjo tivesse um filho. Pensa como você quiser. Gênesis capítulo 5, verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Isso aqui é ver marido e mulher unidos no dia em que foram criados. Homem e mulher os criou e chamou por um nome só. Ele não chamou Adão e Eva, ele chamou Adão.
Quando ele adormeceu Adão e tirou aquela costela, porque ela não é uma criação direta da mão de Deus, ela é um subproduto, ela é tirada do produto que foi feito pela mão de Deus. O homem, Adão, era o produto feito pela mão de Deus. Eva era o subproduto tirada do produto. Era a costela do produto. Gente, eu não fui em seminário, eu não sou teólogo, mas eu vejo a mensagem de um profeta enquadra perfeitamente com a Bíblia. E ele deu um nome, Adão. Quem foi que deu o nome Eva? O Adão. Aí ele diz: esta é carne da minha carne, osso de meus ossos, e chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora, isso é Bíblia. Eu gosto de ver esta coesão com a Bíblia. Gênesis 6, verso 4. Aqui eu não queria falar sobre essas coisas, nem colocar esse nome no meio, porque tem que mexer com alguma coisa, e eu não vou falar muito sobre isso, apenas o que eu tirei aqui para comentar com vocês sobre Gênesis 6, 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Em que dias? Capítulo 6, verso 4. Antes do dilúvio. Haviam, escuta bem, duas coisas. Haviam naqueles dias gigantes na terra. Agora, eu tenho aqui, claro, para te mostrar. Aqueles dias de Caim. Havia gigantes na terra. Quando o irmão Brana diz que os gigantes vieram de Caim. Entende? Então, haviam gigantes na terra nos dias de Caim. Escuta. E também depois. Quer dizer, não foi só nos dias de Caim. E também depois, quando os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? Aí o problema deles falar destes anjos, e que eu não quero mexer muito com ele, mas vou deixar o nome aqui só para vocês que queiram entrar. Eles chamam de Nefilim. Em hebraico, ele quer dizer Nafal, que quer dizer ele caiu. É a queda de Satanás, é a queda de Lúcifer. Então, eles mostram isso daqui na teologia deles, que havia naqueles dias gigantes na terra, e aí eles começam a fazer um casamento errado, mas aqui está, pela revelação nós sabemos, havia naqueles dias gigantes na terra. Por quê? Porque Caim é filho de uma serpente e teve que gerar gigante. Não era o homem normal, era gigante. Tinha gigante naquele tempo de 6 dedos em cada mão, em cada pé. Naquele tempo havia gigantes desta forma. Não veio do original. O original que Deus fez, esse é o original, tem 5. Mas aquele outro não era o original feito por Deus, aquilo veio através de um ato da serpente com Eva e trouxe um Caim, e dali Caim uniu com a sua própria irmã e a coisa foi poluindo. Aí vieram os gigantes na terra nos dias de Caim, e também depois, quando os filhos de Deus, que já eram nos dias de Noé, os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, os filhos de Eno e assim por diante, que eram filhos de Deus, entraram as filhas dos homens. As filhas dos homens são filhas de Caim, filhas dos homens. Era a maneira de tratar naquele tempo, e delas geraram filhos. Quando? Nos dias de Noé. Por isso o irmão Brana diz: a semente da serpente passou na arca, através das mulheres. É que a semente da serpente passou na arca, através das mulheres. Não diz através dos homens, através das mulheres. Isso é assim, diz o profeta, para mim é assim, diz o Senhor. Amém. Deixa eu ir rápido aqui, para mim deixar tudo claro para vocês. Esses eram os valentes que houve na antiguidade,
os homens de fama. E você sabe mesmo em Números 13, verso 33, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e que os irmãos disseram assim, os hebreus que foram visitar a terra, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos como gafanhoto, porque eram gigantes naquele tempo. O gigante é filho de Caim. Exatamente, Eva com a serpente trouxe um Caim. Caim, através da sua genealogia, é que vem o gigante. A semente da serpente, 106. Tenha paciência comigo, irmão, um pouquinho. Se o diabo pode criar, ele é igual a Deus. Tem gente que pensa que o diabo cria. Tudo que você tem na terra, foi Deus quem criou. A lei do rádio, a lei do telefone, a lei da televisão, a lei do iPhone, a lei do celular, toda a lei que você tem, é Deus quem criou. Ah, mas você tem perversão no telefone, perversão no celular, perversão na televisão, no rádio. Isso é porque Satanás entrou e perverteu, mas quem é o Criador é Deus. O homem só descobre o que Deus criou, certo? O homem só descobre, o homem não cria. Satanás não cria. O profeta diz, o diabo não pode criar. Estou lendo a semente da serpente, 106. O diabo não pode criar. Eu quero que você me mostre um lugar onde o diabo pode criar. Ele não pode criar. Ele simplesmente perverte o que foi criado. Ele não é nenhum criador. Ele é somente um pervertedor. Você pensa que Satanás é um criador de um casamento? Não, ele é um pervertedor. Deus viu que o homem não podia ficar só e arrumou a companheira para ele. Então você, através da oração, arruma também uma companheira para você, para não ficar só. Aí dentro daquele casamento, se o diabo entra, ele traz uma perversão, faz o homem gostar de outra mulher, a mulher gostar de outro homem. Aí é Satanás, é uma perversão. O diabo não pode criar, ele só perverte a criação que Deus fez. A semente da serpente, 146. Assim foi para a terra de Nod. Quem? Caim. Foi para a terra de Nod, levou a sua esposa. E quando ele casou-se com ela, ali foi onde eles encontraram aqueles grandes gigantes, os quais eram filhos caídos de Deus, que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Eles são filhos caídos. Deus faz algo, a Eva permitiu vir um filho, através de uma queda. E assim vieram os gigantes, filhos de Caim. Aí está o seu elo perdido. A semente da serpente, 155. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. Essa é a mensagem do profeta. Para mim, isso daqui é o que nós precisamos. Agora, para mim encerrar, a revelação de Jesus Cristo. Tem notado você como Satanás odeia 2 dos livros da Bíblia mais do que todos os demais? Satanás não gosta de nenhum livro da Bíblia, mas ele odeia 2, mais do que todos. Por meio dos teólogos liberais e falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos os livros encontramos a origem de Satanás, suas obras terríveis e sua destruição. Começa lá no Gênesis e logo em Apocalipse está mostrando que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele não pode gostar desses livros. Moisés veio e escreveu simbolicamente a forma da queda no princípio, porque tinha que ser simbólico. João veio e escreveu simbolicamente o livro de Apocalipse, porque tinha que ser simbólico. Tinha que haver um profeta, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, para poder revelar estas coisas para nós. E se o diabo odeia Gênesis e Apocalipse, Gênesis descobre a origem de Satanás,
O Apocalipse descobre o final de Satanás. Ele não vai gostar de nós também, porque essa descoberta está em nós. Deus mandou um profeta e nós comemos o livrinho. Essa é a nossa diferença de todos os demais da mensagem. Nós temos uma mensagem, além do que eles têm, até mesmo dentro da mensagem do profeta. Nós temos uma mensagem. Qual? A terceira puxada, aquela que irmão Brano ouviu de Deus, não diga a ninguém, e que João ouviu de Deus, coma o livro e pregue isso a povos, reis, nações e línguas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder desfrutar da revelação da sua palavra, enquanto Satanás está odiando, está matando, está roubando, está destruindo. Nós estamos comendo o livrinho, nos alegrando com a revelação da sua palavra. Obrigado por estas bênçãos. Dê saúde a esse povo, Senhor. Tu tens morrido por nós, por eles, na cruz do Calvário. E o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este povo está curado pelo poder de Deus, pelas pisaduras do Senhor Jesus. Você sente agora a libertação, a cura divina. Não depende de mais nada, depende de crer. Você só diga: eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação. Então receba a sua cura, sua libertação, pelo poder da palavra de Deus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Plantou os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como
prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos dessa terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.